Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo de 1 até o 18. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, nos conduz, Senhor Deus, nesta manhã. Ensina o nosso coração, ensina a nossa mente, Senhor, nos ilumina. Sabemos, Senhor Deus, que não é pela força da vontade, nem pela força da carne, Senhor Deus, nada na nossa vida, nada na fé do crente, Senhor. Nem o ato, Senhor Deus, de salvação, nem a perseverança, Senhor, nem a própria iluminação e compreensão da Tua palavra. Portanto, opera em nosso favor. É o que nós fazemos, clamamos diante de Ti, Senhor. E Tu graciosamente tem respondido àqueles que clamam a Ti, Senhor Deus, e esperam das Tuas mãos. É o que nós imploramos a Ti. Ensina-nos mais esta manhã, mais este dia santo, Senhor. Obrigado por nos congregar aqui. Obrigado por direcionar a nossa mente e o nosso coração para coisas eternas nessa manhã, Senhor. De forma que os laços, Senhor Deus, os cordões deste mundo que tentam, Senhor Deus, nos embaraçar, são rompidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e podemos ter, então, as nossas vistas, Senhor Deus, voltadas novamente para o Teu Filho e centradas nele, Senhor Deus, na obra que Ele tem operado em nosso favor. É o que nós te pedimos em Cristo e te agradecemos. Amém. Poder sentarmos, irmãos. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado, então, o que é ser um cristão. Vamos recapitular, né? De maneira que eu possa me alegrar novamente. Primeiramente, ser um cristão é ser um cristão. Depois, ser um cristão é ser um discípulo. Depois, ser um cristão é ser uma testemunha. Depois, ser um cristão é ser um crente. Depois, ser um cristão é ser amigo de Deus. Amém. Glória a Deus. Importante, né? Alguns falaram, domingo, o que aconteceu, né? Às vezes parece que alguns dias são roubados da nossa memória. Não permitam isso. Esqueçam que vocês comeram na segunda, mas não esqueçam que vocês comeram no domingo. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos ver que ser um cristão é ser um filho de Deus. Tá? Aqui no Evangelho de João, nós temos a apresentação do Senhor como o Deus encarnado, o Filho de Deus que vem ao mundo. Então, João, ele inicia o seu evangelho dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João utiliza intencionalmente um outro livro aqui, meus irmãos, para dar início ao seu evangelho. Alguém vê alguma similaridade? Gênesis. No princípio era o verbo. E aí lá ele vai falar, vai utilizar claramente o livro de Gênesis. E é proposital. O que ele quer dizer é, olha, o Senhor Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. Ele estava com Deus na criação e ele criou todas as coisas. João inicia afirmando, o Messias é o Deus Criador. O Messias, ele estava com o Deus Criador, e João utiliza essa linguagem para podermos apresentar claramente aqui a identificação da pessoa do Pai e do Filho, mas ele deixa claro que o Verbo estava com Deus e era Deus. E esse Deus que criou todas as coisas, ele encarna. Essa passagem é poderosíssima, meus irmãos. E depois ele começa a falar sobre a rejeição da luz de Cristo, que é a luz da vida, a luz dos homens. E, meus irmãos, quando chega no versículo 10, eu gostaria de dar um destaque com os irmãos. Ele diz, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, João está dizendo, olha, esse Deus que criou todas as coisas, ele veio ao mundo criado, ele se fez carne, o Verbo se fez carne, e o mundo criado por ele não o reconheceu. João começa a explicar aqui no prólogo, na introdução do seu evangelho, o nível de ingratidão, rebeldia, pecado, insatisfação com a pessoa de Cristo. João começa a explicar aqui no início do seu evangelho para os seus leitores o grau de queda e de morte que estava na terra, ao ponto de negar ou não reconhecer o seu próprio Criador, meus irmãos. E então, João fala sobre um dos atos de salvação operados pelo Senhor Jesus Cristo, que está no versículo 12. Ele diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa expressão, filho de Deus, é uma expressão extremamente utilizada no Novo Testamento para falar sobre o relacionamento do crente com o Senhor agora. Portanto, o tópico que nós iniciamos hoje, mas não finalizaremos hoje, é que ser um cristão é ser um filho de Deus. Amém? Ser um cristão é ser um filho de Deus. Hoje nós vamos ver as implicações desses versículos de João, e se Deus quiser, na próxima lição nós iremos tratar sobre alguns aspectos dessa filiação no Senhor. O primeiro ponto que eu quero que os irmãos mantenham na mente hoje é que João diz, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A primeira verdade que essa passagem contém, e que é chocante para algumas pessoas, às vezes que eu abordei isso aqui, principalmente quando haviam católicos reunidos conosco, assistindo algum culto, eles ficavam chocados. E é a verdade que nem todo homem é filho de Deus. Essa é a primeira verdade. Nem todo homem é filho de Deus. E pense em uma expressão que é utilizada pelo mundo, e pense em uma expressão que é utilizada pelos crentes, às vezes, de maneira indiscriminada. Nem todo homem é filho de Deus. João deixa isso claro. Ele diz, olha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Portanto, a primeira verdade que nós temos aqui, meus irmãos, é que nem todo homem é um filho de Deus. E isso fica muito claro para nós desde o início. Em Gênesis, essa verdade de que há duas descendências. Uma descendência divina e uma descendência da serpente é algo muito claro no texto bíblico e é uma teologia que perpassa toda a Escritura, até desembocar no Senhor Jesus Cristo e na sua obra de adoção. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 3. Observem o que acontece aqui.
Vamos ao versículo 9. Gênesis 3, 9. Amém? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: atentem, meus irmãos, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Observe então, meus irmãos, que já aqui em Gênesis, após a queda, o Senhor afirma que o que existe agora é uma descendência da serpente. E quem é essa serpente? Satanás. Tá? E ele fala que o descendente da mulher, ou a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. O que nós temos, portanto, aqui é uma humanidade caída, uma humanidade escravizada pelo pecado, uma humanidade que tem a sua natureza tão afetada, de maneira tão radical, que agora ela passa a ser considerada assim, descendência da serpente. E o que o Senhor diz é: eu providenciarei uma descendência que será inimiga da descendência da serpente, por meio de um descendente da mulher. Então, um novo Adão, uma nova cabeça precisava ser estabelecida para que agora houvesse uma nova descendência. Não segundo a carne, porque toda a carne havia caído, mas segundo o que Deus estabeleceria. Aqui nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho. Nós não compreendemos, a própria Eva não compreende como é que essa salvação vai ser estabelecida. Mas atentem, a partir daqui, a promessa de um descendente libertador, aproximador da humanidade com Deus, passa a ser algo extremamente aguardado pela humanidade. De maneira que quando Caim nasce, Eva, meus irmãos, fica extremamente feliz, achando que é exatamente ele, meus irmãos, que seria a descendência. Vamos lá para o capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio de Jeová. A palavra auxílio aqui é socorro. O que ela está dizendo é: Deus finalmente me socorreu com o nascimento de um varão, com o nascimento de um descendente. Finalmente, aquela questão da maldição, finalmente a descendência que esmagaria a cabeça da serpente. Finalmente o descendente que seria inimigo da serpente, nos reaproximaria com o Senhor, nasceu. Mas não era Caim, irmãos. Caim era um filho de Satanás. Caim, ele mata o justo Abel, o seu irmão. E é interessante, meus irmãos, que quando Caim mata Abel, aparentemente aqui há uma desesperança brotando no coração da humanidade. Porque se Caim não era o descendente aguardado, e Abel era o justo, Abel foi morto por Caim, e aparentemente então não havia mais uma descendência para ser estabelecida sobre a terra. No versículo 17, meus irmãos, você vai ver que ele narra a descendência de Caim. Esse é o tema, certo? E o que acontece no versículo 25 é que o Senhor então suscita uma nova esperança sobre a humanidade. Porque quando você olha do versículo 17 até o versículo 24, nós já trabalhamos isso aqui na reunião de família. O que você vê é a descendência de Caim prosperando. Caim, ele é banido. Caim funda uma cidade. Qual o nome da cidade? Enoque, amém. Enoque, o nome do seu filho.
Observe que ele está se estabelecendo sobre a terra. E então você vai ver que ele vai ter Jubal, Jabal, você vai ver que os filhos de Ada e Zulá, Metusael, né, vai gerar Lameque, e Lameque então vai gerar esses homens, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. E você vê que eles eram hábeis na criação de gado, eles eram hábeis na música, então eles eram com uma cultura extremamente desenvolvida, e também ele era artífice de todo o instrumento de ferro. A geração de Caim não somente se estabelece em uma cidade, como começa a alcançar grande prosperidade sobre a terra. E aqui o que parece é que a descendência da serpente se multiplica e não há aqui mais esperança. Mas no versículo 25 nós vemos o Senhor ressuscitar essa esperança. Versículo 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Olha o que ela diz, meus irmãos. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então observe como Eva mudou a mentalidade dela para Abel. E ela diz assim: o Senhor me concedeu outro descendente, a mesma palavra lá de Gênesis, no lugar de Abel. Mas foi Abel que ela louvou quando tinha nascido? Não foi, irmãos. Ela entendeu que Caim era um injusto. Então observe que naquela hora que ela agradece ao Senhor, não é só por ter um filho, mas é por causa da esperança do justo que nasceria. Então ela olha e fala: Caim matou o justo Abel, e agora, Senhor? E então nasce Sete, e ela diz: obrigado, porque Deus me concedeu um outro descendente no lugar de Abel. E observem que do versículo 17 ao 25, o que é que a Escritura mostra para a gente? A exaltação dos descendentes de Caim. Eles eram bons na cultura, eles eram bons artífices do bronze, eles eram bons em criar gado, em multiplicar, se estabelecer sobre a terra, mas Lameque era uma expressão da descendência de Caim. Ele era 7 vezes pior do que o seu descendente. Mas quando Sete nasce, nós temos uma breve descrição, e diz: ele colocou o nome do seu filho de Enos. Podem falar, que ajuda os outros irmãos a memorizar. E a partir daquele tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Não se fala sobre piedade na descendência de Caim, mas na descendência de Sete o nome do Senhor passa a ser invocado novamente. E quando nós vamos ler, meus irmãos, a Escritura, nós vamos ver que essa promessa, a promessa de um descendente, atente para cá, porque assim você vai conseguir ler o Antigo Testamento, que você às vezes não consegue. É exatamente a promessa de um descendente que vai guiar a teologia do Antigo Testamento. É a promessa desse descendente que virá. E nós vemos então a identidade desse descendente sendo revelado na Escritura. Primeiramente, você vê que ele é da descendência de Sete, não da descendência de Caim. Nós temos agora 2 descendências muito bem estabelecidas. Depois você vai ver que entre Cã, Sem e Jafé, o Senhor então exalta o nome de Sem. E a descendência de Cã é amaldiçoada, e há uma promessa para Jafé de que ele se tornaria parte do povo de Sem. Depois de Sem, dos semitas, quem é que vem? Abraão. Depois de Abraão, nós vamos ver que vem Isaac e Jacó. E de Jacó, uma tribo é eleita para que o descendente nasça. Quem é? Judá. E da tribo de Judá, um rei é eleito para que o descendente nasça. Quem é? Davi. Então observe que a partir, meus irmãos, de Sete, a descendência do Messias começa a se tornar cada vez mais clara, e a promessa ela vai tomando forma no Antigo Testamento. Portanto, não pulem as genealogias, porque elas estão testemunhando de que Deus cumpriu a sua promessa. E é por isso que os evangelhos iniciam com genealogia, mostrando que Cristo, ele é o descendente prometido em Gênesis. Portanto, meus irmãos, o tema da descendência, ele é um tema vital para você compreender a Escritura. Quando nós vemos, então, esse descendente, o Senhor Jesus Cristo, ele torna filhos de Deus aqueles que creem.
Portanto, agora, por meio dele, há uma descendência que pertence ao Senhor e que não é mais descendente da serpente. Portanto, a humanidade inteira é dividida em ser filho de Deus e filho do diabo. Não, pastor, é isso mesmo? Nós lemos ainda agora. Abra lá em 1 João 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Portanto, observem, a humanidade é dividida nessas duas categorias após a queda, irmãos. Filhos de Deus e filhos do diabo. E os filhos de Deus, eles são nascidos em Cristo Jesus. Eles são adotados em Cristo Jesus. Nós vamos ver que a adoção é o meio pelo qual o Senhor nos faz seus filhos, porque não é um meio natural. Nós não tínhamos mais a natureza de filhos de Deus. Então o Senhor, por meio do seu Filho, executa a adoção. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas a primeira verdade é essa. Nem todo homem é um filho de Deus. Amém, irmãos? A Escritura deixa isso claro. Tá? Segundo ponto importante aqui é o que nós já introduzimos. A que filiação nós pertencíamos, portanto, antes da fé? Nós éramos filhos de quem? Do diabo, irmãos. É uma verdade forte, mas nós precisamos dizer isso. E João diz, nós não praticávamos a justiça. Essa é a lógica de Paulo em Efésios 2. Abra lá, Efésios capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 7. Outras expressões são usadas. Você entende por que Jesus ele não tem nenhum receio de chamar os fariseus de filho do diabo muitas vezes? Aqueles fariseus que ele estava lidando lá, né? Houveram piedosos também. Mas aquele grupo fariseu fala, vocês são filhos do diabo porque vocês mentem e matam. E o pai de vocês mente e mata desde o princípio. Né? Vamos lá, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Efésios capítulo 2. Amém? Vamos lá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeiro, filhos da desobediência. 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe então que Paulo claramente diz que nós estávamos mortos e o que operava em nós não era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo opera nos filhos de Deus. Mas o que operava em nós era o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Primeira expressão importante aqui. Ser filho significa possuir aquela similaridade, possuir aquele conjunto de atributos que lhe remete à sua fonte, ao seu pai. Portanto, quando Paulo diz aqui que nós éramos filhos da desobediência, significa que a nossa natureza era natureza de quebra de mandamento. Era uma natureza de transgressão, era uma natureza de rebeldia. Sempre que a Escritura fala sobre desobediência, ela está falando sobre obediência ao quê, irmãos? Qual o parâmetro?
A lei de Deus. A lei de Deus. Paulo não está preocupado com uma desobediência pela vontade dos homens. Cada homem vai ter a sua própria vontade. Sempre que a Escritura fala sobre desobediência, está apontando para as leis do Senhor. Ele está falando desobediente. Vocês eram filhos da desobediência. Filhos da desobediência é transgressão. Vocês eram filhos da transgressão, da quebra dos mandamentos, da quebra da lei do Senhor. Desobediência é marca de filho? Não é, irmãos. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. A nossa essência, a nossa natureza era transgredir. Era exatamente de criminosos. A Escritura coloca a quebra do mandamento como crime. Nós éramos, por natureza, desobedientes. Tá? É isso que significa filho da desobediência. Outra coisa que ele diz aqui é que nós éramos filhos da ira. E quando fala que nós éramos filhos da ira, é que nós nascemos produzindo ira em Deus. Que nós estávamos condenados, o nosso destino, aquilo que estava sobre nós, a herança que nos era cabível, meus irmãos, era a mesma herança de Satanás. E qual é a herança de Satanás? O lago de fogo. Nós éramos, portanto, alvos da ira de Deus. Essa era a nossa condição. Mas Paulo diz, olha, agora não. Agora ele lhes deu vida. Versículo 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observem, Paulo é muito claro, ele diz, olha, o Senhor teve que mudar radicalmente a natureza de vocês. Ao ponto de que o que ele opera em nós é chamado de nova criação. Portanto, vamos lá revisar. Primeiramente, nem todo homem é filho de Deus. Segundo, os homens que não são filhos de Deus são filhos do diabo, da ira, do pecado. Portanto, a filiação que inclusive nós possuíamos antes da fé era a filiação de Satanás. Essas verdades estão compreendidas, irmãos? Vamos avançar. A terceira verdade que o texto de João traz a nós, vamos voltar lá para João, no capítulo 1. O Evangelho de João. Tá? Capítulo 1, versículo 12. Diz que esse ato, essa filiação, essa natureza agora de sermos chamados de filhos de Deus, é um poder operado em nós por Cristo Jesus. E o nosso terceiro ponto é esse. Nós somos tornados filhos de Deus pela fé em Cristo, sendo adotados em Cristo. Vou repetir. Nós fomos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, sendo adotados em Cristo. Observe então que se nós éramos filhos da ira, filhos de Satanás, filhos do pecado, nós precisávamos então agora, pela fé, que a nossa natureza e o nosso status também mudasse diante do Senhor. Nós éramos inimigos, fomos feitos amigos, certo? Nós éramos mortos, fomos feitos vivos. Tá? Nós éramos filhos de Satanás, fomos feitos filhos de Deus. Amém. Mas como isso é operado? Pela fé. Pela fé. Esse poder, essa operação, essa transformação, essa mudança de inimigo, de filho de Satanás para filho de Deus, é operado pelo poder de Cristo. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É pela fé, irmãos, que nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé nós recebemos a operação do poder de Cristo, que agora nos retira, nos remove a filiação de Satanás e nos torna filhos de Deus. E nós vimos que filho significa ter aquele conjunto de atributos que conduz, que aponta
para a sua paternidade. Portanto, quando nós falamos que Cristo ele nos tornou filho de Deus, nós estamos falando sobre uma mudança de natureza. Amém? Antes nós que éramos desobedientes, passamos a ser obedientes à palavra do Senhor. Mesmo que nós venhamos a pecar, em Cristo nós alcançamos plena justiça. Mas nós vamos trabalhar isso na próxima pregação. O que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que nós somos adotados por Deus, feitos seus filhos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Abra em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 a 29. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Versículos 26 ao 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse conceito aqui é formidável, dá vontade de fazer um estudo só na herança de Abraão. Mas observem que são filhos de Abraão aqueles que creem pela fé. Pela fé, nós somos inseridos ou enxertados na promessa para Abraão. Mas aqui, meus irmãos, de maneira muito clara, o que eu queria ressaltar é que o texto diz: pela fé, vocês são filhos de Deus em Cristo Jesus. E aqui diz: não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque vocês todos são um em Cristo Jesus. Não dá para eu defender aqui uma separação radical entre Israel e a igreja. Não dá. Gálatas é um golpe sobre isso, tá? Nós somos um povo só. E filhos de Abraão, portanto, Israel de Deus. É isso que nós somos. Mas pela fé em Cristo, nós recebemos a promessa do descendente de Abraão. Certo? Portanto, o primeiro ponto desse ponto, isso é os puritanos, né? Tornados filhos de Deus pela fé, sendo adotados em Cristo. Primeiramente, a fé em Cristo. O meio da nossa transformação é fé em Cristo, certo? Mas o que a Escritura vai ressaltar é que essa filiação é uma filiação operada por meio da doutrina da adoção. Vamos até Efésios no capítulo 1. É bom que está aí pertinho. Tá? Vamos ao versículo 3. Efésios 1, 3. Amém? Meus irmãos, o propósito de Paulo aqui em Efésios é narrar ou apresentar os benefícios que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quais, Paulo? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E versículo 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. A doutrina da adoção é outra doutrina que é muito citada e ressaltada no Novo Testamento. Porque a nossa natureza, a nossa propensão, nós em nós mesmos, não éramos filhos de Deus. O Senhor, portanto, nos torna. E esse ato de tornar filhos, tornar alguém seu filho, é um ato de adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor. Vamos no livro próximo novamente, Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Vamos ler do 3, tá bom, irmãos? Vamos ler do 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Aqui nós temos uma passagem magnífica. Ele diz, olha, lembrem-se da passagem de Efésios. Quem é que operava nos filhos da desobediência? Satanás. Era o Espírito que operava. Agora não. Nós fomos adotados pelo Senhor em Cristo. E Ele então envia o seu Espírito ao nosso coração. Nós temos o Espírito da obediência, o Espírito de Cristo. Ele é o obediente do Senhor. Ele é o justo do Senhor. Ele é aquele que nasceu de mulher e nasceu sob a lei e que cumpre perfeitamente a lei. Nós recebemos o Espírito do seu Filho. Nós temos, portanto, em nós agora uma natureza que é moldada pelo Espírito de Cristo e que nos tornará, no final dos tempos, plenamente como Ele é. Homens, conforme a sua plena humanidade. Um filho obediente de Deus. E o Senhor diz que essa adoção, ela faz com que nós possamos clamar a Deus, Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão de profunda intimidade e afeto, que somente um filho pode falar para o seu pai. Abba, Pai. Nós podemos chamar o Pai, nós podemos ter com o Pai um relacionamento que somente Cristo tinha na eternidade, irmãos. Não no sentido da sua glória divina, mas no sentido da sua relação de filiação, de obediência, de prazer, de alegria, de relacionamento com o Pai. O Senhor diz isso para nós em João, no capítulo 17. Pai, faz eles um comigo como eu sou um contigo, Senhor. Faz eles um comigo para que eles em mim sejam um contigo. Portanto, o que o Senhor diz aqui é que Ele nos deu um Espírito que clama papai ou paizinho, uma expressão de extremo afeto, de um filho com o seu pai. E não somente isso, nós somos herdeiros. Nós participamos da herança de Cristo. Nele nós receberemos o reino, irmãos, e reinaremos com Cristo e em Cristo no final dos tempos. Não é uma filiação de segunda categoria a adoção. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E temos com o Pai a intimidade que o Filho possui com Ele. Você percebe isso? No próximo lição nós vamos tratar sobre os benefícios da adoção, mas observem, nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 ao 17. Amém? Vamos lá. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que se somos filhos de Deus que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Portanto, somos herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Recebemos uma filiação plena por meio da adoção. Isso aqui é importante de ser destacado. Não é uma filiação de segunda classe, não é uma filiação rebaixada. O Senhor, por meio da adoção, nos torna seus filhos. Nos dá um espírito e uma intimidade que o próprio Cristo tem com o seu Pai. E também, meus irmãos, nos torna co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos agora como filhos de Deus. E é exatamente entendendo isso que você pode entender melhor 1 João 3. Vamos voltar para lá. 1 João capítulo 3.
1 João 3, versículos 1 ao 3. Amém? 1 João 3, esperar todos acharem. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, você entende a ênfase de João? Ele diz, irmãos, olha que grande amor nos amou o Senhor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele acrescenta uma ênfase, e de fato somos filhos de Deus. Ele fala, tá, João, já entendi. O que ele está dizendo é, nós somos filhos mesmo. Filhos, de receber todas as dádivas do Senhor. O seu cuidado, a sua provisão, a sua misericórdia, a sua graça, a sua intimidade, o seu amor, a sua alegria. Nós desfrutamos de genuína filiação com Deus. O que João está dizendo? Nós somos filhos de fato do Senhor. Não há nada que um pai não considere ao seu filho natural que Deus não conceda. Muito pelo contrário, ele é o bom pai. Algo que nós vacilamos em ser. Jesus Cristo diz isso. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, irmãos, essas 3 verdades precisam ficar no nosso coração. Primeiro, nem todo homem é filho de Deus. Segundo, os que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Portanto, a nossa filiação antes da fé era essa. E como nós somos tornados filhos de Deus? Pela fé através da adoção. Pela fé em Cristo, através da adoção, nós recebemos uma operação especial. Dentre todas as graças que o Senhor fala sobre o que Cristo operou em nós, a adoção é destacada, explicada e aplicada. Portanto, a doutrina da adoção ela é central para a nossa compreensão do nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Essa adoção não nos coloca em uma segunda classe de filiação. Nós somos filhos de fato, como diz João, de forma que nós fomos unidos a Deus, podendo clamar Abba Pai, o que o próprio Filho Cristo clama ao Pai, Abba Pai, e nós também fomos feitos co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos o cumprimento da promessa de Gênesis, de uma geração que agora é inimiga da serpente. Amém, meus irmãos? Temos algumas implicações importantes aí. Primeiramente, meus irmãos, todo aquele que não crê, não experimenta dos benefícios da filiação de Deus. Ainda é filho de Satanás, ainda está sob a influência do maligno, ainda está sob a influência do pecado e da desobediência. Portanto, sem fé, um homem não pode se achegar ao Senhor e nem experimentar dos seus benefícios paternais. Essa é a primeira reflexão. Não importa que o homem diga, não, eu não acredito nem eu sou filho. Não, quem reconhece o filho é o pai. É o pai que torna. Portanto, nós precisamos de um ato da parte do Senhor para que nós venhamos a se tornar seus filhos. Isso é concedido a todo aquele que crê. Segunda aplicação. Quando nós falamos sobre filiação, nós falamos sobre aquele conjunto de atributos ou de naturezas que nos apontam para a nossa fonte, o nosso Pai. Qual é a marca, portanto, dos filhos de Satanás? É a desobediência. Amém, meus irmãos. Qual é a marca dos filhos de Deus? Obediência. Quando nós falamos e nós afirmamos isso, nós somos crentes, nós somos um cristão. Você está dizendo, eu sou um filho de Deus, portanto, obediente à sua lei. A desobediência deve ser algo desagradável a nós, irmãos. Se nós somos crentes, a desobediência deve ser algo desagradável a nós.
Os crentes não se relacionam com a desobediência procurando justificativas, procurando desculpas, procurando uma forma de conseguir alicerçar a sua desobediência. Observem que esse relacionamento com a desobediência, essa perícia em desobedecer, essa perícia em apresentar desculpas para justificar pecados, isso é uma marca da queda. É isso que Adão faz, afetado logo pela queda. A mulher que tu me destes, a mulher a qual ele havia louvado o Senhor, agora é apresentado diante do Senhor como uma desculpa para o seu pecado. Essa perícia de ficar argumentando, dizendo, não, achei uma saída para justificar a minha desobediência ao Senhor, não é algo que parte do coração dos crentes. Nós precisamos entender isso. O nosso coração tem uma propensão a isso, mas nós recebemos o espírito de adoção. Nós não somos mais conduzidos pelo espírito de escravidão. Portanto, quando você for tentado a desobedecer, clame, Abba, Pai. O crente pensa que ele só deve clamar o poder de Deus quando ele precisa de alguma coisa. O crente acha que ele só deve clamar o nome do Senhor Jesus Cristo quando ele precisa receber um dinheiro. Quando ele precisa construir uma casa. E aí ele clama diante do Senhor. Mas quantos nós temos clamado Abba, Pai, para lutar contra o pecado, irmãos? Ó Senhor, meu Pai, me concede poder para obedecer. Quando você é tentado, quantas vezes você faz isso? Deve ser uma prática nossa, irmãos. Clamar o poder de Deus e do Espírito para não pecar contra Ele. Clamar o poder de Deus e do Espírito para obedecer. E que promessa magnífica nós temos. Receberemos poder, porque Cristo se manifestou. Portanto, se aproxime dele, reconhecendo que ele é Pai. Na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina isso. Ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E se há uma ilustração que pode ajudar a entender isso aqui, é exatamente pensar que você é filho de um rei. Por você ser filho de um rei, por você ser filho de um rei, ele deixa de ser seu rei? Não. Você deve prestar reverência, submissão e obediência muito mais. Mas ao mesmo tempo ele é seu pai. Ele é seu pai. Existe expectativa de receber boas dádivas das suas mãos. Graça, força, cuidado. Portanto, meus irmãos, glória seja dada ao Senhor. Nós temos Deus para enfrentar esse mundo. Nós temos Deus para enfrentar o pecado. Nós temos Deus para enfrentar a desobediência, o diabo. Nós temos um Pai nos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que é dominador. Ele nos concedeu a intimidade que ele tem com o seu próprio Filho por meio da morte e do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Se aproxime do Senhor e não esqueça, ele é seu provedor, não é seu trabalho, não. Seu trabalho é meio, sua força é meio, sua saúde é meio, mas ele é o Pai que provê. Se você esquece a doutrina da paternidade de Deus, você se sente seu provedor. Deus é o nosso provedor. Se você está de pé, não é porque você é bom em lutar, é porque ele é o seu protetor. Ele é o seu auxiliador. Lembre o que Tiago diz para os irmãos lá da diáspora, dos judeus crentes. Ele diz, irmãos, capítulo 1, versículo 16. Irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Portanto, toda boa dádiva que nós recebemos deveria conduzir o nosso coração em gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor. Veio de ti. Obrigado. Pertence a ti. Obrigado. Foi dado por ti. Isso vai remover do nosso coração o mérito próprio, a justiça própria, nos apresentar como salvadores de algo, quando na verdade tudo de bom que nós recebemos, meus irmãos, vem da parte do Senhor. Portanto, lembre-se, nas suas batalhas, nas suas aflições, nas suas necessidades, clame Abba, Pai, você receberá auxílio e poder do Senhor. Amém? Ser um cristão é ser um filho de Deus. Não se esqueça disso. Vamos ao Senhor em oração.
Senhor Deus, Pai amado e bendito, graças nós te damos, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome pela adoção, Senhor Deus, que tu operas em favor do teu povo, Senhor Deus, em favor daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, daqueles que receberam, Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor Deus, porque por meio de Cristo, por meio da morte do teu Filho, Senhor, ele morre para poder salvar os seus irmãos, é isso que Hebreus diz, Senhor. Por meio do sangue e da carne, Senhor Deus, por meio do sacrifício, Senhor, por meio da identificação com o seu povo, Cristo morre, Senhor, para poder graciosamente nos tornar teus filhos, Senhor, e co-herdeiros com ele. Quanta abnegação, quanta misericórdia, quanto amor existe na salvação, Senhor, ao ponto de aqueles inimigos, Pai, que recusaram a tua glória, Senhor, que recusaram o teu governo, Senhor. Agora, Senhor Deus, tem o teu Filho morrendo na cruz do Calvário para compartilhar, Senhor Deus, comunhão contigo e herança conosco, Senhor. Ó Senhor, glória seja dada a ti. Quão grande amor, Senhor Deus, nós vemos expresso na cruz do teu Filho. Mas que nós não esqueçamos, todos aqueles que estão longe dele, Senhor, ainda estão sob a operação do erro, Senhor Deus, e sob a influência de Satanás. Liberta, Senhor Deus, os que assim estão. Ó Senhor Deus, concede por meio de Cristo o poder de serem feitos teus filhos também, Senhor. E a nós crentes, livra-nos, Pai, de viver como se estivéssemos ainda sobre escravidão. E no momento de necessidade e luta, Senhor, contra o pecado e Satanás, leva os nossos lábios, o nosso coração a clamar, Abba Pai, Senhor, por meio de Cristo Jesus. O que nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.